Olá, sou o Sérgio Bernardo, professor de Engenharia de Software 3, apresentando o vídeo Equipe Startup. Então, para a apresentação dos detalhes, não é necessário aparecer a minha carinha. Então, vamos lá aos detalhes, tá bom? Temos aqui um mapa conceitual com as competências necessárias em ES3. Tá? As competências necessárias em ES3. Então, como é o primeiro vídeo de uma série, eu vou comentar alguma coisa sobre o mapa conceitual. Então, o mapa conceitual tem um recurso chamado construtor de apresentações, onde a gente pode preparar slides específicos para apresentações, como é o caso aqui, onde nós temos o vídeo 1, Equipe Startup, que é este vídeo que estamos agora apresentando. O vídeo 2, Recursos. Vídeo 3, Fundamentos. 4, Requisitos de Software. E 5º, completando, Projeto Detalhado. Esses slides correspondem ao que temos aqui neste espaço reservado para a chamada pergunta focal, que todo mapa conceitual deve ter uma pergunta focal, que é para que a nossa atenção não se desvie do objetivo, né? Então, neste mapa conceitual, a pergunta focal é quais são as competências necessárias para a atuação no mercado de software em análise e desenvolvimento de sistemas. E temos aqui uma sequência de competências interdependentes. Interdependentes no sentido de que uma primeira competência é necessária para o exercício de uma próxima competência que depende desta primeira. Então, essa sequência é esta. Primeiro, temos que ter uma equipe. Nós chamamos de equipe startup porque está implícita em nossa orientação a ideia de que cada equipe se considere subjetivamente uma startup, como um exercício de colocação no mercado de software. Começando aqui, esse exercício, essa vivência. A equipe startup necessita dominar recursos que são definidos no vídeo 2, na fase 2, chamada recursos. A fase equipe startup está na cor cinza, a fase 2, recursos, na cor verde, aqui. A fase 3, fundamentos, está na cor vermelha, está em vermelho. 4, requisitos de software, amarelo, aqui embaixo. E 5, projeto detalhado em azul, aqui, tá bom? Então, vamos começar do começo, né, que é a equipe, ou a equipe startup, que realiza tudo isso aqui.
tudo isto é realizado em equipe com autopreparação individual, né, de cada um. Então, feita essa apresentação inicial, vamos em frente. Lembrando que este mapa conceitual foi elaborado com uma ferramenta chamada Semaptus, que é uma ferramenta gratuita, está disponível e nós temos vídeos disponíveis para quem quiser ter o domínio dessa ferramenta para fazer artefatos de gestão do conhecimento, mas essa abordagem é opcional. Eu estou usando como ferramenta de professor para apresentar aspectos da disciplina ES3. Cada um de vocês vão avaliar se é viável ter o domínio dessa ferramenta para fazer gestão do conhecimento dentro da área de análise de sistemas. Mas essas coisas nós teremos oportunidade de trabalhar mais nas aulas presenciais, porque nós trabalhamos com o enfoque de metodologia ativa com sala de aula invertida, que visa fazer com que as aulas presenciais sejam menos expositivas e mais interativas. Então, vocês dispõem de material de aula para utilizarem com autopreparação individual, extra-aula, de modo que nas aulas presenciais você já tem uma preparação para interagir na prática dos nossos objetivos, né, das nossas competências. E nessas aulas presenciais, então, que são desenhadas para serem mais interativas, nós vamos conversar sobre todos os detalhes, sobre todas as dúvidas, vamos orientar dinamicamente, tá bom? Então, vamos começar com o primeiro vídeo, que é Equipe Startup. Então, vamos entrar nesta opção que diz exibe a apresentação no modo tela inteira. Então, temos aqui o modo de apresentação, né? O recurso construtor de apresentações, com a pergunta focal, repetindo quais são as competências necessárias para a atuação no mercado de software em análise e desenvolvimento. Então, as competências têm que ser exercidas nesta sequência: 1. Equipe startup. 2. Recursos. 3. Fundamentos. 4. Requisitos de software. E 5. Projeto detalhado. Então, temos aqui no próprio conceito de mapa conceitual as dependências. Por exemplo, não se pode entrar direto num projeto detalhado sem ter os requisitos de software. Então, a pré-condição para implementar um projeto, né, fazer um projeto detalhado, é ter os requisitos de software. Não se pode entrar direto em requisitos de software sem se conhecer os fundamentos que se referem ao contexto de atuação e à análise desse contexto. Não se pode trabalhar os fundamentos sem ter os recursos, tá? Que são as tecnologias, os padrões, os artefatos para você representar as ideias, tá? E tudo começa na dependência de uma equipe que são vocês, tá bom?
E esta série de 5 vídeos referentes a competências em ES3, esta série é completada por outra série de vídeos chamada A Dinâmica de ES3, que mostra a dinâmica propriamente dita, como vai ser o nosso dia a dia, né? No desenvolvimento desta disciplina Engenharia de Software 3, ES3, tá bom? Então vamos lá. Temos aqui a equipe startup, que ela deve ser autogerenciada. Aqui a gente pode ter como referência a metodologia Scrum, é uma metodologia ágil de autogerenciamento de equipes. Sugerimos que vejam o site do Sebrae, que orienta muito sobre empreendedorismo. Empreendedorismo tem implícita a ideia de se poder fazer uma startup ou se considerar uma startup como exercício preliminar antes de realmente abrir uma startup oficialmente. E essa equipe startup deve contar com protagonistas autoconscientes, porque o que é uma equipe, o que constitui as competências de uma equipe é a agregação das competências individuais de cada participante da equipe. Por isso que temos na sala de aula invertida a autopreparação feita em casa, para que na aula presencial, na FATEC, cada um esteja preparado para ser protagonista na prática que nós vamos exercer nas aulas presenciais. Então, as aulas presenciais vão ser dedicadas mais à prática dos projetos, tá? Por isso que nós dizemos que nós pretendemos que as aulas presenciais sejam mais práticas, ou seja, que elas sejam menos expositivas e mais interativas. Interativas mais intensamente, primeiro dentro de cada equipe e complementando essas interações dentro da equipe, as interações com o professor, porque sendo uma aula presencial, o professor vai estar presente e disponível para orientar, para apoiar. Então é importante que a equipe conte com protagonistas autoconscientes, tá? E o mapa conceitual, ele pode ter um detalhamento de tópicos. Por exemplo, nós temos aqui conhecimentos detalhados sobre gestão de equipes, a diferença entre grupo e equipe, tem 2 textos, o que significa trabalho em equipe também com 2 textos. Então é só clicarmos aqui para aparecer o conteúdo, né? Neste caso é um conteúdo da web. Então estes links que a gente pode especificar no mapa conceitual, eles podem apontar tanto para arquivos em nosso próprio computador, como em conteúdos da web. Neste sentido, este é um exemplo de conteúdo da web, o blog IBM CBR gestão de equipe. Então, é um exemplo de acesso a um texto da web. A vantagem de usar textos da web é que a gente pode usar a web na gestão do conhecimento, né? Como se fosse uma base de dados nossa, uma base de dados virtual, sem ocupar espaço na nossa máquina. Porque quando a gente faz links
para detalhamento utilizando arquivos, a gente está ocupando espaço na nossa máquina. E se a gente fizer links para a web, a gente não ocupa espaço em nossa máquina e fica mais versátil. Então, é uma ferramenta muito útil para a gestão do conhecimento, e nós vamos ver também durante o semestre que ela pode ser utilizada também para produzir artefatos na análise de sistemas, tá bom? Então, eu não vou entrar nos detalhes, porque os detalhes já fazem parte da autopreparação que vocês devem fazer extra aula em casa, no horário que quiserem, tá bom? Estes links, vamos voltar, todos os links apresentados aqui em cada conceito, em cada competência, eles estão disponíveis no material de aula, que está no Google Drive, por questões de espaço, porque o Teams tem uma limitação de espaço, então nós preferimos utilizar os conteúdos de material de aula no Google Drive, porque ele permite 15 gigabytes gratuitos, né? Então, no Teams, vocês têm um link para o material de aula que vai acessar o Google Drive, para vocês acessarem todo este material aqui para fazer a leitura extra aula. Da mesma forma que nós temos um canal no YouTube para dar apoio nas explicações destes conteúdos todos que nós vamos apresentar nesta série de vídeos referentes às competências, né? Aqui mostramos que cada equipe startup deve ter a sua estratégia de atuação. Vejam como a gente começa a delinear aqui uma ideia de cada equipe sendo startup, se identificando como uma startup, visando assim como ela poderia atuar no mercado de software. E para ter essa estratégia de atuação definida, é interessante que ela tenha um canvas, modelo do negócio. Tá? É interessante, é possível que a equipe, se imaginando uma startup, possa ter um canal no YouTube para divulgar o seu perfil, divulgar os seus serviços, né, para potenciais clientes. Então, vamos só concluir a ideia aqui de equipe startup. Já vimos que gestão de equipes acessa a web. Grupo e equipes é uma distinção entre grupo e equipe, né? Há uma diferença, equipe de trabalho e grupo de trabalho. Eu baixei este trabalho para que vocês possam ter uma ideia das abordagens possíveis. Qual a diferença entre grupo de trabalho e equipe de trabalho? Por exemplo, grupos têm esforços individuais, responsabilidades individuais, não existe nada coletivo. As equipes têm um esforço coletivo, responsabilidade compartilhada, objetivos compartilhados, unidade de trabalho semi-autônomas ou autônomas. Enfim, é importante distinguir grupos e equipes. Normalmente, existe uma cultura de chamar de grupo, né? Nós temos grupos, mas eu prefiro chamar de equipe, porque acho que o termo equipe é mais significativo. E temos aqui um texto alternativo.
e são exemplos. Então fica aqui uma deixa, né, de que vocês eventualmente podem optar por utilizar o CMapTools, que produz estes mapas conceituais, e daí vocês podem incorporar este mapa conceitual do jeito que está em suas máquinas e até expandir, diversificar os links referentes aos conhecimentos detalhados, tá? Então temos aqui trabalho em equipe também, um texto sobre o que é um trabalho em equipe, agora já focando a equipe, e um outro texto diferente para ilustrar o que é o trabalho em equipe. A vantagem de ter estes detalhes digamos assim, é para atender o alcance que cada um individualmente deseja ter na sua vida profissional. Porque muita coisa de competência é opcional, é uma coisa de motivação intrínseca da pessoa, tá bom? Muitas coisas não podem, não devem ser obrigatórias. A pessoa deve fazer sucesso na vida porque ela quer, não porque ela seja obrigada. Estratégia de atuação. Bom, antes de falar da estratégia de atuação, eu vou mostrar o que seria o passo 2, que são os recursos, que estão intimamente ligados à equipe. Então, temos aqui que a equipe deve estar habilitada em tecnologias, padrões e artefatos. Como tecnologias, nós colocamos a tecnologia tradicional, a indústria 4.0 e a 5.0, já se fala em 5.0, a inteligência artificial, que também desponta com força, né, na nossa área, e ciência de dados, que eu coloquei com linha pontilhada, significando que ainda não está plenamente implementada nas empresas, mas é uma abordagem que nós devemos já começar a praticar, pelo menos conhecer e praticar na medida do possível. Então, dentro de cada tópico, nós temos, como sempre, os links, né, que eu não vou detalhar agora, para que os vídeos não fiquem muito extensos. Nós poderemos e iremos comentar em mais detalhes cada tópico e cada link de detalhes, né? Iremos comentar nas aulas presenciais, que já dissemos que elas devem ser mais interativas do que expositivas. Interativas, abordando estes detalhes de cada uma das competências, mas por demanda, na medida em que for útil para esclarecer alguma dificuldade de momento, tá? Então a gente vai fazer essas orientações, estas abordagens de detalhes pontualmente, de uma maneira mais interativa do que expositiva, tá ok? Então, a equipe deve estar habilitada em tecnologias, em padrões de arquitetura. Temos aqui o detalhamento de arquiteturas e de projetos. Temos aqui design patterns, padrão de projeto, vários exemplos de padrões de projeto que são necessários para traçar o perfil da equipe. E os artefatos.
banco de dados, modelo conceitual, banco de dados, modelo lógico, ok? Então, temos aqui uma abordagem de modelagem de dados em detalhes, diagramas UML. Temos aqui os detalhes da abordagem de diagramas UML. Isto é necessário para a gente estar fazendo revisões de conceitos e práticas que muitas vezes vocês já viram em semestres anteriores, mas ocorre que é produtivo, eventualmente, a gente fazer revisões, como neste caso dos diagramas UML. Então, vimos que a equipe tem que estar habilitada nestes recursos. E vamos voltar aqui para completar a estratégia de atuação, mostrando um Canvas conceito básico. Canvas é um artefato que nós utilizamos em nosso método de análise de sistemas, né? Então, temos aqui um exemplo simplificado de um Canvas Word de uma startup, modelo de negócio, um conceito básico. Nós vamos entrar em detalhes depois, quando tratarmos dos fundamentos, mas vamos adiantar que precisamos, como startup, definir os segmentos de clientes que nós temos. Então, identificando os segmentos, vamos identificar as atividades com seus problemas e oportunidades. E vamos ter para esses segmentos de clientes propostas de valor, que são as histórias de usuários atendidas, né? Iniciadas aqui como problemas e oportunidades e atendidas aqui como propostas de valor em termos de soluções e iniciativas, que depois vão se transformar em requisitos de software. As atividades-chave de uma suposta startup podem ser atividades de marketing, desenvolvimento de sistema, manutenção de sistema e assistência aos clientes. E quais seriam os recursos principais dessa startup? Colocamos aqui como exemplo a ligação que nós fizemos da startup com os recursos que ela precisa dominar para definir seu perfil de atuação, que são as tecnologias, os padrões e os artefatos que nós acabamos de ver. Então, quais tecnologias constituem o perfil de atuação da equipe? Quais são os padrões de arquitetura e de projeto que ela segue? E quais são os artefatos que ela utiliza nos projetos de software, né? E parcerias principais, se houver, muitas vezes existem parcerias ligadas à obtenção de recursos. Então, aqui temos um exemplo bem simplificado de um Canvas de uma startup. Evidentemente que numa situação real, vocês poderiam detalhar aqui quais tecnologias utilizam, quais padrões e quais artefatos. A ideia sugerida aqui é que o que está em letra maiúscula seriam grupos de tópicos. Se forem detalhados, eles serão detalhados em seguida em letras minúsculas. Okay? E aqui, como seria uma estratégia definida para uma startup? Seria um Canvas com as 9 áreas em aberto, com interrogação para que cada equipe defina o seu perfil de atuação
no mercado de software, eu acho que é um exercício muito proveitoso. Vejam, esta abordagem, ela já se situa naquele aspecto de ser opcional, que vai depender da motivação intrínseca de cada um. Tá? Então, nós temos em nossa disciplina, dentro do conceito de metodologia ativa que promove o protagonismo individual, nós temos o respeito pela liberdade. Então, muita coisa é opcional. Digamos assim, em termos gerais, o que é obrigatório na nossa disciplina são as competências tecnológicas, porque somos uma faculdade de tecnologia. Tá? Então, nós temos obrigação de abordar e de adquirir competências tecnológicas. As competências pessoais ou socioemocionais, que envolvem iniciativa, autodeterminação, essas coisas, essas são opcionais e têm um alcance diferenciado por pessoa. Cada um vai decidir por si onde quer chegar na vida pessoal e profissional. O professor estará sempre presente como um orientador, mais como orientador do que como controlador. Faz parte da metodologia ativa, tá bom? Então, como apresentação inicial, era isto que podíamos fazer. Estes vídeos, né, desta sequência de competências em S3, eles se destinam digamos assim, a vocês a estarem disponíveis para vocês poderem revisar conceitos básicos de cada competência, inclusive para anotar dúvidas, porque vocês vendo o vídeo podem lembrar que tem esta ou aquela dúvida. Então vocês devem anotar, estando assistindo o vídeo em casa, por exemplo, anotem para que na aula presencial vocês levantem questões para serem esclarecidas, porque uma questão esclarecida para alguém individualmente acaba sendo proveitosa para outros também, tá bom? Porque estamos todos no mesmo barco. Então, por enquanto era isto, né, neste primeiro vídeo sobre equipe startup. Ok? Muito obrigado.